o pão, ganhar o pão, ganhar o pão com trabalho e com suor. Deus abençoa o homem que trabalha honestamente para ganhar o pão. O preguiçoso vive na miséria, longe da graça e da maldição. O rico vive humilhando o pobre, não oferece nada pra ajudar. Mas Deus conhece o necessitado, o pão na mesa não deixa faltar. Ganhar o pão, ganhar o pão, ganhar o pão é ordem santa do Senhor. Ganhar o pão, ganhar o pão, ganhar o pão com trabalho e com suor. Só o Senhor é Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, esteja com todos nós. Neste momento, em nome do Pai, que é Deus, em nome do Filho, que é Jesus, e em nome do Espírito Santo, irmãos, que é a mente alternativa de Deus, falando com cada um de nós. Esta palavra é a boca de Deus nos profetizando, nos exortando, porque todas estas profecias são fiel e verdadeiras, irmãos. Essas profecias todas vão ter que se cumprir. E nós estamos numa jornada. E esta jornada não acabou, irmão. Enquanto nós tiver o fôlego de vida, nós tem que estar no aprisco de Deus, de Jesus, como ovelha e povo seu e ovelha do seu pasto. É muito gostoso nós sabermos que temos um Deus que vela por nós todos os momentos da nossa vida, irmão. Eu abri aqui no decreto de Salmo 100. Nós vamos observar aqui, irmão, o que Deus vai falar para cada um de nós, que hoje fazemos parte deste rebanho, que o Senhor nos concedeu esta graça. E se algum não está nesse rebanho, a porta está aberta. Jesus está chamando. Vinde a Ele todos que estáis cansados e oprimidos, que Ele vos aliviará. Aprendei de Jesus, que é manso e humilde de coração. Vamos estar lá em Mateus 11. Mateus 11, do 28 diante. Então, cada um de nós estamos aprendendo de Jesus, irmão. Esta palavra não é nossa, é de Jesus. Este evangelho é o caminho, irmão. Jesus deixou bem claro para cada um de nós. Examinais as Escrituras, João 5,39, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. O cristão tem que estar examinando as Escrituras, se ele quiser vencer, irmão. Porque a Escritura é o endereço, irmão. É por meio da palavra de Deus que nós passamos saber tudo que aconteceu com Jesus, com os profetas, para guiar o povo e para alcançar as promessas de Deus. Decreto de Salmo 100, foi aberto aqui, ó. O título fala: exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Parágrafo 1º, todos encontraram? Amém. Que nos diz: celebrais com júbilos ao Senhor todos os moradores
moradores da terra. Com júbilo, irmão. Júbilo quer dizer com alegria, com prazer, com felicidade, contente, de bom gosto, de boa vontade, né? Assim nós teremos o prêmio. É o que a Bíblia diz. Nós fizermos a obra de boa vontade, de boa mente, teremos o prêmio. Mas de má vontade, apenas uma dispensão será confirmada. Então, Deus não precisa de mim. E Deus, sem eu, é Deus do mesmo jeito. E muitas pessoas não estão assistindo o culto e não estão sabendo por que estão afastando da igreja, da casa de Deus, de se aproximar de Deus. Eu vendo o servo de Deus dando a aula, uma pessoa que estava com caos sério, irmão. O demônio querendo destruir. Não sei quem viu. E ali o demônio chegou na cara de pau e falou com o servo de Deus que não era ele que procurava o povo. Era o povo que procurava ele. Porque se o povo faz o que ele gosta, está indo atrás dele. Então, ele chegou a deixar dizer bem claro. E ali o servo de Deus, vendo a astúcia dele, ainda deu uma cacetada dele ainda, de cima da mesa ainda. Poucos viram, mas eu via o que Deus fez ali. Então, no caos, o que é carne, o que é espírito. Então, o povo de Deus, nós servos um Deus vivo, hein? O Deus das 7 igrejas da Ásia não dorme e nem vacila, irmão. Muitos não querem ouvir essa doutrina, estão se rebeliando, mas vão receber o troco. Meu Deus, verdade. Porque se nós desobedecer, o castigo vem, castigo por desobediência. Então não é nós que falamos disso, é o pregador que fala, é a Bíblia que diz, irmão. Cada um vai pagar o que recebeu, ou vai colher o que plantou. Por isso que hoje muitos já abandonaram Jesus, porque não querem fazer a vontade de Jesus, querem fazer a sua vontade. E a vontade nossa não é a de Deus. A vontade da nossa carne, a vontade de Deus, nós faz a vontade dele, não a nossa. Porque sempre a nossa carne vai tentar desviar nós para fazer a vontade do pecado. Então, para entrar nesse ministério da Sete da Asa, tem que ter propósito, irmão. Não é chegar assim, eu vou me batizar, ou para essa igreja, não. Tem que ter propósito. Não adianta a pessoa chegar aqui e achar que vai servir esse Deus e na igreja o dia que quer. Não, tem que ter propósito. Porque o adversário não gosta de cristão. E nós vence os obstáculos buscando a misericórdia de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Vamos lá, o parágrafo 1. Celebrais com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Nós vendo, irmãos, tem que louvar, tem que exaltar o nome do nosso Criador. Olha o parágrafo 3. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Se nós hoje estamos aqui, irmão, foi Deus que deu essa oportunidade para nós. Nós não tínhamos força, nós não tínhamos capacidade, mas Deus nos deu esta capacidade. Jesus falou que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E ninguém vem a Ele a não ser por Pai, pelo Pai que é Deus. Então os dois trabalham e o Espírito Santo trabalha com ele. Olha o parágrafo 3. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Todo mundo sabe disso? Quando nós batizemos, irmão, nós passemos para o exército de Cristo. Deus nos fez povo dele e ovelha do seu pasto. Então nós estamos no exército de Cristo, irmãos. Este exército não dorme, não falha. Quem falha é nós. Olha o parágrafo 4.
Entrais pela porta dele com louvor, e em seu ato com hino. Louvai e bendizeis o seu nome. Então é nós que tem que louvar e bendizer o nome de Deus. Porque na Santa Igreja da Ásia, irmãos, ela não tem falsidade. São bem ensinados, é Deus que é bem ensinado. Mensageiro, Deus preparou para ensinar o povo como deve se comportar como cristão, como deve se comportar como seguidores de Cristo. Bem ensinado e está ensinando bem ensinado, irmão. Eu fico observando tudo, em todas as áreas, ele procura nos exortar. É muito bem ensinado. Então, hoje, nós estamos aqui, é porque a bênção de Deus está sobre nós ainda. Se Deus não tivesse misericórdia, não estava aqui não. Olha o parágrafo 5. Decreto de Salmo 105. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. A verdade de Deus, irmão, não muda. Quem muda é as pessoas. Quem muda é as pessoas. Mas a verdade de Deus não muda. Entenderam? Para vocês não falar que eu não falei nada. A boca de Deus está falando com cada um de nós. Abre em Deuteronômio 28, que nós vamos confirmar que o castigo por desobediência. Então, irmão, nós temos um compromisso. E nós temos que zelar desse compromisso. Nesse momento, o grupo, as irmãs da tia Tira, enquanto nós essa mensagem, louvar Deus por favor, para cantar. Vencedor com Cristo, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias lá na cova esperava firmemente no Senhor. Recebeu a grande bênção desejada. Com amor, nossa Macedônia vem nos ajudar. A seara é grande, venha, ó irmão, leva a palavra e com Cristo vai buscar muitas almas para o reino desse ano. De Cananeia suplicava, atribulada, mas servia ao Senhor. Recebeu a grande bênção desejada, quando aos pés de Jesus Cristo se humilhou. Nossa Macedônia vem nos ajudar. A seara é grande, venha, ó irmão, leva a palavra e com Cristo vai buscar muitas almas para o reino desse ano. Em prisão estava Pedro em uma noite, estava sossegado sem perturbação, mas o anjo do Senhor foi despertado e a igreja estava firme em oração. Nossa Macedônia vem nos ajudar. A seara é grande, venha, ó irmão, leva a
é Deus. Deus abençoe a serva de Deus pelo hino louvado, né, irmãos? Isto é muito bom, né, povo de Deus? Nós estarmos na presença do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Decreto de Deuteronômio 28 e o parágrafo é o 15. Vamos ver, irmãos, o que a palavra de Deus está falando com cada um de nós. Para que nós saiba zelar, irmão, da doutrina, do ensino. Porque o que nós fizer de errado, quem vai receber o troco é nós próprios. Sabia disso? Quanto mais nós procurar estar correto no caminho de Deus, mais é pouco, porque o adversário está irado com os cristãos. O mundo já está no maligno. Está no maligno mesmo. Decreto de Deuteronômio 28, parágrafo 15. Castigo por desobediência. Então, irmãos, nós da Sete Verdades somos bem ensinados. Pensou de fazer errado, não faça. Porque o diabo, ele engana mesmo. Olha o parágrafo 15. Ó. Será, porém, que... Deuteronômio 28, 15. Ó. Será, porém, que se não derem ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidarem em fazerem tudo os seus mandamentos, todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virá todas estas maldições e te alcançarão. Então, não tem como nós discutir, irmãos. Não tem como nós questionar. É nós se aperfeiçoar. Se nós quisermos vencer, temos que buscar a Deus. Temos que nos unir. Porque se nós não unir, nós não conseguimos vencer. Olha o parágrafo 45. Olha o que fala no 45. Deuteronômio 28, 45. Todas esta maldição virão sobre ti e te alcançarão. Repetindo. Todas esta maldição virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que seja destruído, porquanto não haverá dado ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno. Deus está falando para nós. Deus está deixando bem claro. Então não vai dizer que é nós, que é Deus que é culpado, irmão, dos nossos malfeitos. Não, Deus não tem culpa nenhuma. Deus deixa bem claro para nós. Você vê, o estatuto fala que para uma pessoa batizar na igreja, ele tem que assistir 60 cultos sem faltar um dia. Se ele faltar, vai começar de novo. Por quê? Ele tem que ter 60 dias de ensinamento. Dentro desses 60 dias, a pessoa vai passar um processo. Por quê? Para ele saber por que ele está tomando aquela atitude, aquela decisão, para depois não falar assim, foi fulano que falou para mim para batizar. Foi por causa de fulano. Não, a pessoa tem que ter a consciência do que a pessoa quer. Porque o batismo, irmão, é coisa séria. Lembra quando nós fomos batizados? Do compromisso que nós fizemos com Deus. Nós se alistemos no exército do Altíssimo. Nós não batizemos para ficar servindo Deus em casa, não. Para estar servindo a Deus, na onde nós andar, nós temos que servir a Deus. E nós temos que se despertar, irmão. Porque dia difícil virão. Muito está apertando? Dia difícil virão. E é nós que precisa de nos preparar para vencer, com a ajuda de Jesus e do Espírito Santo, os dias maus. O servo de Deus falou que nós não vimos nada ainda. Sabe por que ele falou isso?
Porque o povo está achando que as coisas estão acontecendo. Ah, porque está acontecendo. Mas muitas coisas vão acontecer. Quando Jesus estava com o discípulo, que Jesus falou que ia ter terremoto, maremoto, e eles falaram, quanto vai ser o fim? Ele falou, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Já está acontecendo? Está acontecendo, irmão. E muito rápido. O princípio das dores. Talvez você, mas eu está sorrindo, mas alguém está chorando com sua família perdida. Alguém está gritando, desespero de ver o que é seu sendo engolido. Eu estava vendo uma reportagem no YouTube, antes de acontecer aquele terremoto, eles mataram 24 cristãos. E os outros entrou em oração, em desespero a Deus de ver tanta maldade por causa do Evangelho de Cristo. E Deus não gostou. Foi rapidinho, a resposta chegou. Então, irmão, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Nós temos que estar atentos, porque é nós que precisamos de Jesus. Todos entenderam? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Então, nesse momento, agradeço a Deus, Jesus Espírito Santo, e passo a palavra para a serva de Deus, para fazer o que Deus conceder. E que o Espírito Santo de Deus abençoe a todos. E, nesse momento, agradeço a Jesus e ao Espírito Santo, e que Deus abençoe todos que aqui se encontram. Deus abençoe o servo de Deus, né, irmãos, por essa mensagem muito gloriosa, né? Às vezes a pessoa fala, é que os irmãos querem jogar na minha cara, querem jogar mensagem na minha cara, mas não é, irmãos. É a palavra de Deus exortando todos nós. Porque, irmãos, nós temos que ser como as virgens prudentes, igual a palavra de Deus fala, né? Se nós for como as virgens loucas, aí depois vai ser ruim para nós, como a palavra de Deus diz. Daquelas 10 virgens, tinha as 5 prudentes e as 5 loucas. Elas vieram, as 5 loucas vieram pedir azeite para aquelas 5 prudentes, né? Então, o que é o significado hoje para nós das 5 prudentes? As 5 prudentes são aqueles que estão todos os dias buscando a misericórdia de Deus para não faltar o azeite na sua lamparina, né? E o que nós fazemos? Lendo a palavra e orando pelos outros para que nós possamos juntos estar na presença do Senhor, né? Verdade, meu Deus. E cada dia, irmãos, que vai passando, como o Senhor Deus estava falando, é a verdade, vai se cumprindo a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus se cumpre até no nosso lar mesmo, né? Irmãos, se fosse pelo o nosso querer, eu creio que nós cristãos não ficaria ninguém por lá de fora, né? Às vezes até a gente falar, as pessoas falam, mas vocês estão julgando. Por que vocês estão julgando? Não é nós que estamos julgando, é a palavra que vai julgar. Que nós estamos meditando a palavra de Deus, né? É ela que vai julgar. Para saber se nós estamos em obediência ou se nós não estamos em obediência. Como lá no Deuteronômio foi lido, né? O castigo vem por causa da desobediência. Eu creio que se nós, todos nós, for obedientes à palavra de Deus, nós vamos ter bênção de Deus, né, irmãos? Nesse momento, a igreja louva a Deus com mais um louvor. E a palavra está com o irmão Osés, em nome do Senhor Jesus, né? Que eu espaço, a hora é pouca, mas dá para nós falar um pouquinho do amor de Deus, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. O anjo te perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó respondeu, dai minha bênção para depois subir. 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 Na oraria de Deus, vitória hoje vai vencer. Na oraria de Deus, desce com seu vaso velho e rachado, sobe com seu vaso novo e renovado. Desce com seu vaso velho e rachado, sobe com seu vaso novo. Mateus desce lá da oliveira, só não enche o vaso.
qualquer maneira, o azeite desce lá na oliveira, só não enche o vaso, dá de qualquer maneira. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver, que Jesus já preparou uma bênção pra você. Meu Jesus já preparou uma bênção pra você. Glória a Deus, né? Vamos então em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos, amados irmãos em Cristo. Irmãos, para mim é um motivo de alegria, né, mais uma vez, estar junto com a Igreja de Deus, aqui na casa da irmã, né, que Deus possa abençoar a casa de Deus, seu esposo e toda a família, né, irmão? O momento esse é que nós reunimos, irmãos, para a nossa santificação, né, irmão? Porque somos santificados pela palavra e pela oração. E sabemos, amados, queridos irmãos, a palavra de Deus fala que sem a santificação, nenhum de nós veremos Deus, né? Vimos também, por de Deus, palavras hoje, aonde, irmãos, vem falando do castigo por desobediência, né? Irmãos, amados, a palavra de Deus também falando para todos os moradores da terra celebrar a Deus com júbilo, com louvor, né? Então, povo de Deus, também ali o servo de Deus também falou, né, irmãos, das profecias de Deus que tem se cumprido. Que a palavra de Deus, irmãos, fala bem claro que a profecia... Fica perdido, tem hora, perdão. A palavra de Deus, irmãos, fala que a profecia, ela não vem por vontade humana, né, irmão? Mas os homens de Deus falaram inspirado por Deus, né? Então, povo de Deus, a gente tem vindo, irmãos, a palavra de Deus, as profecias de Deus vindo, né? Ali, Deus ali usando o servo de Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, as coisas estão o quê? Acontecendo e muitos não estão com os olhos abertos, estão desapercebidos. É necessário, irmãos, uma palavra que se chama vigilância. Né, irmãos? Por quê, povo de Deus? Porque os dias são maus. A palavra de Deus fala que o mundo ele está agindo no maligno. Por isso, lá em Efésios, a palavra do Senhor Deus fala para aquele que está, irmãos, dormindo, que desperte do sono. Né? Por quê, povo de Deus? Porque nós sabemos como a palavra do nosso Deus fala, que a salvação nossa, irmãos, está mais perto de quando nós aceitamos a Cristo. Mas, no piscar de olho, irmão, se nós não vigiar, nós podemos perder o que já pagamos. Por isso, irmãos, cabe a nós uma palavra que se chama, irmãos, esforço, povo de Deus. E o esforço, irmãos, ali, quando Deus ali falou com Josué, ele falou: ó, Josué, esforça-te e tem bom ânimo para você alcançar ali a terra que eu prometi aos seus pais que lhe daria. Da mesma maneira, irmãos, é necessário cada um de nós a cada dia esforçarmos. Por quê, povo de Deus? Nós temos que saber uma coisa, irmãos. A salvação, ela é individual. Por isso, cada um de nós, irmãos, devemos olhar para quem? Para Jesus Cristo. Porque se nós olhar para o homem, irmãos, nós vamos achar defeito. E nós não podemos se espelhar no homem ou na mulher, irmãos. Nós temos que espelhar a nossa vida no Evangelho. É verdade. E deixar cada dia, irmãos, o Evangelho, irmãos, tomar conta de cada um de nós.
Não viver, irmãos, segundo a ignorância da carne. Qual é a ignorância da carne, irmãos? É onde muitas pessoas, irmãos, querem fazer as coisas do seu jeito e de sua maneira. E a partir do momento, irmãos, que você, irmãos, entra para o caminho de Deus, irmãos, sua vida ela é diferente. Quando você não era cristão, você vivia segundo a ignorância da carne. A carne, ela tinha o quê? O domínio sobre você, sobre suas ações, sobre suas atitudes. O novo convertido, aquele, irmãos, que foi gerado pela palavra de Deus e nascido, irmãos, na água do batismo para uma nova vida, irmãos, ele não vive mais dominado pela carne, mas ele é dominado pelas palavras de Deus. E as palavras de Deus, irmãos, ela guia as nossas ações e as nossas atitudes. Por isso, irmãos, diz ali o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo, irmãos, ele tem que viver em cada um de nós. Mas para Jesus Cristo, irmãos, viver em cada um de nós, é necessário, irmãos, a santificação. A santificação, irmãos, sem ela, nós não veremos a Deus. A santificação, ela vem pela palavra e pela oração. Quando nós, irmãos, aceitamos a palavra, a doutrina de Deus, e estamos em constante oração, irmãos, nós estamos santificados. E o reino de Deus é para os santificados. Se nós, irmãos, por acaso, habitar em nós, irmãos, a mácula do pecado, não haverá em nós a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela habita na minha vida. Ela habita em você, irmão. A partir do momento, irmãos, que nós, a cada dia, estamos resistindo ao pecado. A cada dia nós estamos lutando contra o pecado. A partir do momento que você se entrega ao pecado, você volta a ser servo do pecado. E aí, irmãos, o salário do pecado, ele é a morte, meus amados. Por isso, povo de Deus, nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos, povo de Deus, na doutrina de Cristo Jesus. Porque, povo de Deus, é como diz a palavra do Senhor. Nesses dias, muitos criaram que comichão nos ouvidos. Muitos ouviram, irmãos, as fábulas enganosas, porque o mundo a cada dia está mudando para pior. Mas lembre, povo de Deus, que não temos aqui morada permanente. Mas, povo de Deus, aqui é tudo passageiro. E o cristão, irmãos, tem que estar esperando a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Com Deus. Por isso é necessário que, irmãos, nós cada dia santificamos. Não se entregar, irmãos, ao pecado. Por isso, irmão, a igreja tem o quê? A doutrina. A doutrina, irmãos, é para ser seguida. A partir do momento, irmãos, que eu não estou na doutrina, eu não estou segundo a palavra de Deus. Então, povo de Deus, vamos aqui meditar uma palavra, pela graça do Senhor Jesus Cristo, confirmar. Abra aí em 2 aos Pedro, decreto 1. Para nós confirmar o que foi falado pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. 2 aos Pedro, decreto 1. Jesus aparecer, todo olho vai ver, mas todo olho vai ver, assentado na nuvem, Jesus aparecer. Mulheres começar a chorar, os homens começar a gemer, o jovem vai se desmaiar, querendo se arrepender, mas todo olho vai ver, mas todo olho vai ver, assentado nas nuvens,
olho nas nuvens, Jesus apareceu. Abençoa nós, Jesus. Irmãos, todos os irmãos se contam na palavra de Deus. Segundo aos Pedro, decreto. Primeiro, parágrafo 20. Todos os irmãos se contam. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Parágrafo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, amados e queridos irmãos, é como ali o servo de Deus falou. Quando Jesus, irmãos, veio ali, irmãos, quando Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, muitos duvidaram. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, não acreditaram na palavra de Deus. Mas a profecia, irmãos, ela não vem, como a palavra de Deus, produzida por vontade de homem algum. Ela é vinda, irmãos, da parte do Senhor Deus da glória. Tudo, irmãos, que a gente, quando aqueles que estão vigiando, irmãos, tudo que a gente vê, irmãos, ali na geral, os cultos, as profecias de Deus, a gente vai vendo se cumprir, né, irmão? Mas muitos estão o quê, irmão? Estão desapercebidos, povo de Deus, né? Então hoje, irmão, as coisas, a cada dia, irmãos, está dificultando. E foi falado que ia dificultar. Porque hoje muitos não querem o quê, irmão? Seguir a doutrina de Cristo. Tem muitas mulheres que querem andar segundo o quê? Segundo a vaidade do seu sentido. Muitas hoje acham normal o quê? Cortar um cabelo. Sendo que nós aprendemos na igreja, irmãos. Está lá que é honroso a mulher ter o cabelo tecido. Quando a mulher, irmãos, ela corta o seu cabelo, ela está em desonra a Deus. É por Deus. Qual era a força de Sansão? Sansão, irmãos, tinha a sua força, o quê? Que Deus deu no cabelo. Quando Sansão cortou ali por causa, irmãos, de falta de vigilância, ouviu a mulher e cortou o cabelo, e ele foi deixado ali cortar o cabelo, o que aconteceu com Sansão? Perdeu a sua força. Quando a varoa cristã, irmãos, ela, irmãos, acaba, irmãos, praticando esse ato, irmãos, ela está em desonra. Ela está perdendo o quê? A sua força com Deus. Quando a varoa cristã, irmão, resiste, irmãos, ao desejo pecaminoso da carne, ela está fortalecendo seu espírito com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, povo de Deus, nada foi feito de cabeça, irmãos, mas tudo está dentro da palavra de Deus. O que acontece hoje, irmãos, que muitos não querem seguir as coisas, muitos estão o quê, irmãos? É como a palavra de Deus fala, muitos estão no sono do pecado. Muitos estão o quê? Se relaxando. Ah, porque fulano fez, eu vou fazer. Irmãos, nós não podemos basear nossa vida com ninguém. Mas vamos basear nossa vida, irmãos, com Deus. É igual uma pessoa, teve uma pessoa que quer voltar para a igreja. Mas aí fala assim, meu irmão, tem que tirar esse bigode. Aí a pessoa fala, não, isso aqui não pode. Então ela não está pronta para voltar para o caminho de Deus. Porque a pessoa, irmãos, que ela quer seguir a Cristo, ela tem que renunciar a si mesma. É verdade. É necessário o quê? A auto-renúncia. Todos nós, antes de entrar no Evangelho, é como a palavra fala, nós tínhamos o quê? Nossas paixões, as nossas concupiscências. Nós não largamos, irmão. Por quê? Porque foi necessário para nós receber a graça de Deus na vida de cada um de nós. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Mas hoje é o difícil tá aí, irmão. Porque muitos não querem crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Muitos irmãos querem ser o modelo do mundo. E nós não podemos ser um modelo do mundo, irmão. Mas nós devemos ser
o modelo de Cristo. É verdade. Porque, irmãos, modelado pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os tais, irmãos, que praticam tais coisas, estão naquela palavra, na apostasia da fé. Estão se apostando da fé. Estão se desviando, afastando, irmãos. E aí vem o que, irmãos? O castigo por desobediência. Porque quando nós, irmãos, estamos em santificação a Deus, em obediência a Deus, irmãos, a nossa oração, ela tem a força de chegar até a Deus. E Deus, Ele ouve a oração do justo. E Deus, irmãos, atende o clamor conforme a sua vontade. Mas como diz lá em Isaías, quando nós, irmãos, estamos entregues ao pecado, à iniquidade, essa iniquidade, esse pecado, ele está fazendo divisão entre nós e Deus. E muitos estão o quê, irmão? Estão se dividindo. Estão o quê, irmão? Afastando Deus da sua vida. Por mínimas coisas. Por mínimas coisas, irmãos. Não aguenta o quê? Renunciar. Não aguenta largar. Não aguenta, irmãos, deixar aquilo. Por quê, irmão? O desejo carnal está falando mais alto. A carne, irmãos, ela está te dominando. Por isso, irmãos, a palavra fala que os que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões e concupiscências. O cristão, irmãos, ele tem que estar em quê? Em santidade. E a santidade está no quê? Na santificação. E para nós sermos santificados, somos santificados pela palavra e pela oração. Mas se nós não seguimos a palavra, como, pois, seremos santificados? Irmãos? Então, povo de Deus, a palavra de Deus está aí. Muitos talvez não estão dando o quê? A crença. Ou estão querendo interpretar conforme a sua vontade. Quando a profecia, irmão, a palavra de Deus fala. Isaías profetizou, irmãos, da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Mas, irmãos, os homens daquela época não estavam esperando Jesus pelo Espírito, mas esperavam Jesus, o Salvador, pela carne. Porque muitos pensavam, irmãos, que ele viria em um palácio, em toda chiqueza, em coisas ricas. E Jesus, irmãos, a palavra de Deus fala que nenhuma formosura ele tinha para que nós o desejássemos. Né? Era um homem simples, povo de Deus. A palavra de Deus, irmãos, fala. O próprio Jesus disse, as raposas, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Porque, irmão, muitos ali não aceitaram Jesus, porque muitos estavam esperando Jesus pela carne. Porque muitos hoje não estão aceitando as profecias de Deus, porque muitos hoje não estão aceitando a palavra de Deus, porque estão esperando pela carne. E aquele, irmãos, que semeia da carne, ceifará a corrupção. Porém, aquele que ceifar, irmão, do Espírito, ceifará a vida eterna. Então, povo de Deus, a palavra de Deus, ela está falando com cada um de nós. Vamos, irmãos, olhar, irmãos, para o bem maior que nós temos na nossa vida. Porque Jesus, irmãos, como disse a palavra, ele não tinha nenhuma riqueza material. Mas, irmãos, Jesus foi a luz que iluminou a vida daqueles que aceitaram a palavra. E até hoje, irmãos, Jesus é a nossa luz que brilha na vida de cada um de nós. Porque, irmãos, Jesus deixou esta palavra. E ali disse o salmista Davi, né? Que esta palavra era luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Então vamos deixar cada dia, irmãos, a palavra de Deus, ela iluminar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Para que, irmãos, não possamos, irmãos, de nenhuma maneira sermos enganados pelas concupiscências mundanas. Mas a cada dia, irmãos, está fortificado e edificado na rocha verdadeira que é Cristo Jesus, né, irmão? Então tá aí a palavra de Deus. Vou confirmar mais só um parágrafo rapidinho, irmãos. Abra aí a palavra de Deus em 1ª Epístola de Pedro,
no parágrafo, decreto, rapidinho, só para nós confirmar. Primeira epístola de Pedro, decreto 1. E o parágrafo 14. Irmão, se encontra? É logo aí, alguns parágrafos. A palavra de Deus fala assim, ó. Livro de primeira epístola de Pedro, decreto 1, parágrafo, vamos começar do 3. A palavra de Deus fala assim. Portanto, seguindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Né, irmão? Então nós temos que ser sóbrios. Né, irmão? O que é ser sóbrio, irmão? É ser cuidadoso, ter cautela, cuidado, irmão. Porque lá o próprio apóstolo do Senhor disse para nós sermos sóbrios e vigiar, porque o adversário está bramando como o leão, caçando a quem possa tragar. Talvez, irmãos, uma simples atitude sua, de cortar um cabelo, de usar algo indecente que não foi isso que você aprendeu. Você, irmãos, está dando entrada ao adversário na sua vida e na sua família. Quantos exemplos tem no nosso meio, irmãos? Mas nem mesmo assim muitos têm pegado e aprendido o exemplo, né, povo de Deus? Então, povo de Deus, mas a palavra, ela sempre foi anunciada. A palavra, ela sempre veio, irmãos. Mas é como diz ali o profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação? Muitas das vezes a palavra vem, irmão, o conselho de Deus vem, irmãos, mas as pessoas não querem ouvir. Outro dia eu falava para uma pessoa, eu dar um conselho aos jovens, e falei assim, eu vou te aconselhar, mas eu sei que você não vai ouvir. Porque hoje é assim, irmãos. Hoje ninguém quer ouvir o conselho. Aí depois, irmão, que quebra a cara, já é muito tarde. Por isso, irmãos, vamos cada dia, irmãos, entregar e segurar nas mãos desse Deus forte e verdadeiro que é o nosso Deus. Olha aí o parágrafo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, Deus, ele está pedindo para você, meu irmão. Deus, ele está pedindo para mim, para nós sermos como filhos obedientes. Não conformando mais, irmãos, com as concupiscências que antes havia na ignorância. Porque antes nós vivíamos segundo a ignorância da carne. E muitas das vezes, irmãos, nós agíamos segundo o sentido carnal. Mas depois que nós passamos para a vida cristã, irmãos, nós temos que lembrar, irmãos, que o que nós somos. O cristão, ele tem que viver como em constante vigilância. Por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Né? Então, povo de Deus, vão aparecer muitas coisas no nosso meio, porque a palavra de Deus fala que é misto, que vai vir o quê? O escândalo. Né? Mas a palavra de Deus também fala, irmãos, que ai daquele por quem o escândalo vir. Por isso, povo de Deus, nós temos que ter o quê? A vigilância. Quando Jesus ali olhou para os seus discípulos, ele falou, vigiai. Porque o Espírito, verdadeiramente, ele está pronto. Mas a carne, ela é fraca. Se nós for ouvir, irmão, a carne, aí onde está a queda de mundo. Né, irmão? Então, povo de Deus, o ímpio, ele só vem aconselhar mal. Você pode ver com o ímpio tudo que é, irmãos, o mandamento de Deus, ele vem criticar. Por quê? Porque ele não conhece o nome de Deus. Mas nós que temos este conhecimento, devemos defender, irmão, aquilo que nós sabemos e exercer conforme assim o que Deus assim quer. Olha o parágrafo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Jesus, ele é o quê? Ele é santo. Então, em toda a nossa maneira de viver, irmão, procuramos estar em quê? Em santidade, né? Em honestidade, em a consciência tranquila com Deus. Porque, irmãos, provações vão vir na vida de cada um de nós. E vão vir o quê? Muitas coisas, irmãos, para tentar nos abalar da fé.
Porém, irmãos, nós temos que olhar para Cristo. Nós devemos confiar no Senhor. Porque, irmãos, é só Deus que pode fazer algo por cada um de nós. A Bíblia fala bem claro no Salmo 125, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, povo de Deus, a confiança do cristão, ela tem que estar em Deus e nessas palavras. Mas para minha confiança e a sua confiança ser uma confiança verdadeira, não adianta nada, irmãos, nós observar e não assim exercer, né? Senão vai ser igual aquele ouvinte esquecido. Ele ouviu, mas ele não praticou. Por isso é necessário nós o que, irmão? Ouvir e sempre estar praticando a palavra de Deus. Por que, povo de Deus? Porque, irmãos, por dia a cada dia as coisas vão apertar, né? Muitos esperam melhora. Isso nós não vamos ver, irmãos. Porque a palavra de Deus, a profecia de Deus, ela tem que se cumprir. Por isso nós temos que procurar o quê? Conservar na fé, zelar da fé. A fé, irmãos, é a coisa invisível, né? É a coisa que nós não vemos, mas nós sentimos. A fé é um sentimento. E o sentimento, irmãos, ele tem que ser cuidado, né? Você gosta de uma pessoa, você ama, se você não cuida daquele sentimento, ele vai acabar o quê? Esfriando, enfraquecendo, ou ele vai o quê? Acabar. Assim é a nossa fé também, irmão. Se nós não cuidar dela, irmão, ela vai enfraquecer, ela vai acabar. Como nós vamos cuidar da fé? A fé, ela vem pelo quê? Ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que nós buscamos, está ouvindo, está congregando, está, irmãos, observando a palavra, cada vez nós estamos aumentando nossa fé. A fé ela é aumentada de várias formas. A fé ela é aumentada através também das provações, das provas, das lutas. Cada luta que nós vencemos, cada obstáculo, a nossa fé ela aumenta. Cada proposta maligna que vem, que nós resistimos, a nossa fé ela aumenta. Então, irmãos, cada dia nós temos que procurar conservar e crescer na fé em Cristo Jesus. Tá bom? É verdade. A palavra de Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Só até aqui. Volta a palavra para a missionária responsável pelo setor. Deus abençoe o servo de Deus, né, irmãos, pelas meditações e pela explicação também, né? Tudo o que foi falado, nada é em vão. Tudo é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. E como foi falado muito de vigilância, eu gostaria de meditar uns parágrafos, irmãos. Mateus 25, para muitos já é conhecedor, mas às vezes uns têm ouvido e têm esquecido, né? Vamos meditar. Mateus 25, pela graça de Deus. Minha alma a Deus suplica, Não recebe, confiando fica em suas promessas, que são tão ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. As dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus
porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus. Então vamos lá, irmãos, para a mensagem. Tem assim o parágrafo aí, o título fala assim, irmãos, a parábola das 10 virgens. Irmãos? Então, aqui vem nos dizer o parágrafo primeiro, os irmãos prestem bem atenção, que às vezes muito tem esquecido, né, dessas mensagens, que às vezes lê muitas mensagens e às vezes esquece de umas, né? A palavra diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Né? Parágrafo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mas qual é o sentido que faz hoje, irmão, dessa mensagem que foi naquele tempo? O que faz esse sentido hoje para nós? Hoje, irmãos, o significado das lâmpadas virgem é as que está preparando, buscando de Deus, está sempre como a palavra está nos ensinando, né? E as loucas? As loucas são aquelas que esquecem do que a palavra está falando. Porque, irmãos, o que nós aprendemos no início, desde quando nós fomos para a igreja, com certeza, igual o servo de Deus ali, no início do culto estava falando, que para uma alma batizar, precisa ouvir aula 60 dias. É bem ensinamento que sobrevém para nós, irmão. Eu falo tanto para os que hoje estão chegando, como para nós que já batizou. Foi muito ensinamento. E ali até a hora de descer as águas, que ele vai vestir aquele avental branco para ir para o rio, ainda tem a pergunta que ali o pregador está na frente perguntando: é isso mesmo que você quer? Você decidiu, é isso mesmo? Sim. Você não quer dar mais um tempo? Não. É isso mesmo que você quer? Sempre repetir as mensagens. As pessoas falam assim: é isso que eu quero. Aí a gente vai com aquele maior carinho levar para as águas, para descer ali as águas, fazer o batismo, para o arrependimento dos pecados. Então, irmãos, naquela hora que a gente desce as águas e faz aquele símbolo de morte para o mundo e vive para Cristo, ali nós já vai nascer ali sendo nova criatura. Aquela velha criatura, irmãos, desceu o Jordão, foi embora pelas águas. Aqueles pecados que nós fazíamos, irmãos, que nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, aquilo ali foi jogado tudo fora. Nós não podemos seguir as mesmas coisas de novo. Nós não podemos ficar repetindo as mesmas tarefas. Por quê? Se nós voltar para o que nós éramos, nós estamos se tornando virgem, o quê? Loucas. Nós estamos voltando para o pecado, é virgem loucas. Não está colocando azeite na lamparina. E as virgens por dentro, irmãos, é que estar atento. Eu vou lá, vou ouvir, não é o irmão. Eu vou lá, não é ouvir a irmã, não. Eu vou lá, não é focar no missionário, não. Eu vou lá ouvir a palavra de Deus para cada dia eu me consertar na presença do Senhor. Porque, irmãos, se nós for pensar, por quantas calúnias que sobrevêm sobre nós que apregam o Evangelho, vem tantas coisas, irmãos. Vem tantas coisas, irmã Delmita e Igreja de Deus. Se a gente for covarde, a gente larga para lá. Né, irmão? Os pregadores sabem disso. É quantos alevantes que sobrevêm. É quantas coisas que sobrevêm. Mas nós não queremos ser lâmpada. Não queremos ser as lâmpadas virgem louca, não. Nós queremos ser aquela virgem por dentro que está sempre buscando o azeite para clarear. Né? Esperando o esposo. Qual é o esposo que nós estamos esperando hoje? É o irmão? É a irmã? É o esposo? Não, não. O esposo de Jesus. Vamos lá, irmãos. A hora está passando hoje, não me dá som de pouquinho. Olha aí, o parágrafo é o 3. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Irmãos? As pessoas, hoje o significado é para aquelas pessoas, irmãos, que estão no pecado. Elas deixou as lâmpadas apagar, voltaram para o pecado. E aí o que está acontecendo? Elas estão com as lâmpadas apagadas, né? E nós não podemos fazer nada, porque a gente pede a Deus para as pessoas, mas se as pessoas não estiverem buscando, irmãos, fica difícil de receber, irmãos.
Às vezes a gente toma nome até de chato, nojento, insistente. Não, não é porque somos chatos, nem nojentos, nem insistentes. É o amor de Deus por cada um de nós. Né, irmãos? Irmãos, como foi falado, ao descer o Jordão, ali o batismo no arrependimento. É a continuação que Jesus mandou, lá em Marcos 16. Eu sei que os irmãos sabem disso, nós sabemos disso, dessa palavra. Jesus disse: ide por todo mundo, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Né? Foi Jesus que falou, irmãos, ali mandando os discípulos ordenar isto. Né? E hoje continua a mesma forma. Né? Só que as pessoas hoje não estão dando ouvido. Né? Eu já fui batizado quando eu era criança. Todos nós, quando era criança, que foi lá no pé do padre, não foi apresentado ali, porque nós era daquela religião, os nossos pais eram daquela religião. Mas a partir que nós tomamos entendimento, irmãos, que criamos no Evangelho de Jesus, nós temos que descer as águas. O arrependimento do pecado, o que nós já praticamos errado. Né, irmão? Então vamos lá. Os irmãos prestam atenção na palavra. A palavra é o 5. E tornando o esposo. Amém. Vou repetir aqui o parágrafo, porque tá bom entendimento. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Não tinha lido, não. Mas Deus, Ele é Deus. Nós faia, mas Deus não faia, não, irmãos? Verdade. Nós faia, mas não adianta não. Todos nós somos faia. Às vezes nós estamos lendo aqui, por às vezes parar para ouvir a explicação e pulo parar. Mas Deus fala, não, volta aí. Então está aqui, irmãos. Ó. Parágrafo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. É o que faz hoje. Tem quantas loucas por aí? E tem quantas as prudentes? Não significa nada da palavra, irmão. As prudentes, as que estão vigiando, que estão buscando a Deus, que estão preparando. As loucas é aqueles que saíram das coisas de Deus e vai para o mundo errante, vai para a bebedice, vai para a matança, vai para o roubo, para a prostituição, né? E aí por diante. Aí se tornam as pessoas, as lâmpadas apagadas, as lâmpadas loucas. Olha, o parágrafo é o 5. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Né? Escrito está. O que está acontecendo hoje? Muitos estão achando que Jesus está tardando, né, irmãos? Aí o que ele está fazendo? Muitos voltando para o pecado. É o significado da palavra, né? Muitos estão voltando para o pecado. Todo mundo hoje está gritando, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor comigo. Mas a obediência não está como a palavra está nos ensinando, né? Porque a serva de Deus, o servo de Deus está acabando de falar, nós chegamos, né? Então é um caso, irmãos. Nós não podemos obrigar ninguém. O direito é nós anunciar a palavra, né? Então vamos lá. Parágrafo 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um clarão. É um clamor. Né? Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Né? Então, irmãos, nós temos que se preparar para esse momento também. Um clarão que vamos ver, né? Como a palavra de Deus fala lá em Mateus, quando o sol escurecer, a lua nos der brilho, enegrecer, né? As estrelas cairão de lá de cima para baixo. Aí agora você vai ver o quê? O estrondo e o clarão, vamos ver o quê? O esposo vindo nas nuvens para os seus escolhidos. E se tiver com as lâmpadas apagadas? Né, irmão? Aí agora vai ser tarde demais. Muitos vão gritar, querendo subir. Porque nós, irmãos, vai na igreja preparar o nosso espírito para a glória de Deus, irmãos. Para a carne, Deus já dá a oportunidade de nós trabalhar para sobreviver. Né? Então nós vamos na igreja preparar o nosso espírito. Nós vamos lá, irmãos, não é focar. Às vezes o irmão me dá um presente, ou a irmã me dá um presente, me dá um sapato, me dá uma roupa, ou me dá um troco de dinheiro. Não é isso. Nós vamos para a preparação para o nosso espírito, para nós ver o clarão dos altos céus. O esposo vir buscar suas noivas, aí nós estiver preparados. Se nós não tiver. Então, por isso, vamos preparar mais, irmãos. Né? Vem chegando o dia da renovação. Se Deus, Jesus, o Espírito Santo tem misericórdia, me prepara. Né? Eu preciso, eu quero, né? Se renovar. Né? Se
se renovar. Nós todos queremos nos renovar. E como nós vamos renovar? Vamos cada vez renunciar ao pecado, jogar o pecado fora, preparar. Né, irmãos? Vamos lá. Parágrafo 7, irmãos. Irmã Lene? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Peraí, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Né? Significado para nós hoje, as pessoas que estão no pecado, deixam o pecado, se levantam e buscam para preparar também para ser uma virgem na presença do Senhor. E as que já estão buscando se prepara mais também. Parágrafo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Naquele tempo lá, eles pediram para as que tinham azeite, que eram as lâmpadas virgens, dasse um pouco para elas. Elas estavam apagadas. Mas elas não podiam dar. Da mesma forma, hoje, irmãos, eu creio assim, o significado para nós. A salvação individual de cada um e obedecer a Deus. O meu esposo, ele tem a salvação e não pode me dar. Né, irmãos? Qualquer um tiver salvação não pode dar para o outro. Então, quem que tem que fazer por onde nós se prepara, irmãos, é cada um de nós. Nós não perdemos nada, irmãos. Se nós estiver preparando, buscando a misericórdia de Deus, nós só vai ganhar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fala poderosamente em cada espírito, cada um de nós. Nós possamos estar preparados para o encontro com o esposo, que é Jesus Cristo. E até aqui, irmãos, eu não vou ler mais, porque a hora já está avançando. Mas os irmãos que se interessam, às vezes, querem aprender mais, não tem que ler nas suas casas, ou mesmo na igreja, né? Que a palavra fala poderosamente. O irmão Valdivino e a irmã Delmita estão com a palavra para fazer a permissão de Deus. Viu, irmão Valdivino? O senhor e a irmã Delmita estão com a palavra para fazer a permissão de Deus. Né? Para nós terminar logo também, que a hora está passando. E as plantas estão puxando, tá? A senhora é essa também. Amém. Quando a senhora vem, vocês dois falam com a permissão de Deus e fazem com a permissão de Deus. Né? Eu não mando, né? Deus abençoa, Jesus. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja na igreja. Amém. Eu estou muito alegre hoje, graças a Deus. Deus tem enviado o Senhor de Deus para cá para falar de Deus maravilhoso. Desde Deus vive, que dê glória, tudo pode fazer por cada um de nós. A gente não faz nada para agradar a Deus, não pode fazer para misericórdia de Deus. Mesmo assim, a gente tem vontade de fazer a vontade de Deus, de Deus em verdade, mas nós somos pecadores. Mas Deus é bom para cada um de nós. Eu não sei nem agradecer a Deus e as maravilhas que Deus tem feito ao meu lado. E estou muito contente, graças a Deus, naquele irmão que me indicou hoje a lugar de Deus, falar do amor de Deus, Jesus, sobre cada um de nós, porque eu estou muito parado sem a igreja, porque eu não estou com problema, não estou bem mais dentro da igreja, quero que eu vou ficar aqui para pular, aqui para mim, só Deus, que misericórdia de mim. Mas eu confio em Deus, que Deus é misericórdia de mim, então eu vou aguentar na casa do Senhor, porque meu desejo é estar na casa do Senhor, orando e buscando a Deus, pedindo para que Deus me ajude cada vez mais. Se eu não estou indo, é porque eu não estou podendo ir mesmo, eu não estou caminhando muito torto, eu vendo ela cair, deve pisar numa pedra, se pensar cair. Aí eu fico quieto aqui no meu lugar, mas eu sempre estou buscando o meu Deus, estou pegando servo mensageiro aqui, todo dia eu peço ele, falando do amor de Deus, eu fico prestando atenção. Sei que estou falhando, sou falha, mas eu sei que meu Deus está ao meu lado, porque eu confio muito em meu Deus. E eu ainda estou vivo ainda, é milagre de Deus, porque eu nasci pelo lado da sombra da morte. Mas Deus tem misericórdia de mim, que eu estou de pé. Eu não estou tentando fazer os filhos na minha casa, não estou tentando fazer nada, mas estou em pé, eu vim olhando minhas coisinhas. Mata, ela passa passando nessa areia aqui, pelo amor de Deus, se melhor cair, mas estou levando a vida aqui com Deus esse dia. Mas eu confio em meu Deus, que Deus vai me dar a vitória, que eu vou tentar fazer ela, que eu vou me entrar, se Deus quiser. Deus é bom, Deus é bom. E eu agradeço muito a Deus por essa bondade que tem feito comigo, principalmente Deus.
E mais ninguém vai fazer nada pelo trabalho de nós, somente Deus, Jesus, Espírito Santo. É, vai fazer tudo para cada um de nós. O irmão Valdivino está pedindo para ler aqui, irmãos, na palavra, Isaías 50. Viu, irmão? Vamos ler os dois parágrafos. Isaías 50, pela graça de Deus. Isaías 50. Então vamos lá, irmãos, o irmão está na mensagem, irmãos? É Isaías 50, então vamos ler alguns parágrafos, né, irmão? Que a hora não espera. Aí diz o título assim, irmão, na minha escritura está assim: a desobediência de Israel contratam com a obediência do servo. Está assim a Bíblia, título. Aí vem aqui o parágrafo primeiro, diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi mandada embora. Isaías 50, parágrafo 2. Por que razão vi eu e ninguém apareceu? Clamei e ninguém respondeu? Chamei e ninguém respondeu? Porventura, tanto se encolheu a minha mão, que já não possam remir. Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço cessar o mar, todos os rios em deserto, até que creram, cheira mal os seus peixes, porquanto não tem água e morre de sede. Escrito está. Parágrafo 3. Eu visto os céus e negridão, porém um pano de saco para a sua cobertura. Parágrafo 4, até aqui. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta todas as manhãs, amém. Todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça com aqueles que aprendem. Escrito Então, está. resumindo sobre o que essa palavra está dizendo. Deus, Ele é Deus. Tudo Ele pode fazer. Né? Foi Ele que fez os céus, fez a terra, fez o mar, fez os peixes. E Ele também, num piscar de olho, pode acabar com tudo.
Né? Então, por isso, nós devemos dar ouvido que a palavra de Deus está nos ensinando para nós. Oi, mamãe divina. Que Deus abençoe nós, né, irmã? Amém. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui reunidos. Amém, Jesus. Amém. Que abençoe o nosso Deus. Eu agradeço a Deus, Jesus. Volta a palavra. Amém. Que Deus abençoe o servo de Deus, que Deus abençoe a serva de Deus, né? E Deus abençoe todos nós e que Deus dá mais entendimento, irmãos, sobre a respeito da mensagem do servo de Deus no irmão Divino, né? E nesse momento, o irmão missionário está com a palavra só para fazer o final do culto, em nome de Jesus, seja feita a vontade do Senhor. Bora? Todos nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Os outros podiam trabalhar também. E eu louvor, né? Pode fazer uma pergunta. Amém, igreja de Deus? Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Igreja, para não tomar muito tempo, nós precisamos vocês. Eu gostaria de abrir uma palavra aqui em Pedro, aqui, no livro de Pedro. Onde está aberto aqui no livro de Pedro, decreto 1. Livro segundo os Pedro, decreto 1. Não sei se os irmãos já viram essa palavra, e eu vou meditar ela aqui em nome de Jesus, pela honra e glória do nosso Deus. Segundo os Pedro, decreto 1, parágrafo número 5. Todos encontraram aí? Aqui tem um título acima do 1 que diz assim, prefácio e saudações. Escrito está. Todos encontraram? Então vamos lá. Livro de Pedro 1, parágrafo número 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. É o que nós devemos fazer, igreja. Ou seja, a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Diz a palavra de Deus. Então, se nós fazer como Jesus está mandando e tiver essas coisas, né, a fé de cada um se acrescenta cada vez mais. Né? Então, Jesus aqui está ensinando. Eu acho que todos aqui é bem ensinado por Deus. Porque aqui que ensina Deus, Jesus Espírito Santo. Ele manda a palavra e nós ouvimos a sua palavra. Aí no parágrafo de número 7. E a piedade, amor fraternal. E o amor fraternal, caridade. Isso, igreja, que nós temos que ter. Né? O amor não é aquele amor fingido. Que muitos falam assim, eu amo fulano de tal. Mas não ama de verdade. O amor verdadeiro é o amor espiritual, o amor que Jesus deu por cada um de nós. E Jesus, ele veio exortando, ensinando a sua santa doutrina, como hoje ele continua ensinando cada um de nós, no dia que nós estamos vivendo. Né? Jesus ali, ele pregou a verdade ali, com autoridade, porque na terra ele foi enviado por Deus, tudo o que ele fez foi que Deus mandou. E deixou o exemplo para nós seguir as suas pisadas. E deixou esse grande amor por cada um de nós. Aqui fala para cada um de nós abertamente. Aí no parágrafo de número repetindo o 7. E a piedade, amor fraternal. E o amor fraternal, caridade.
Muitas das vezes nós exortamos, ensinamos, falando, e muitas vezes, como foi falado, tem pessoas que acham que essa palavra ela é dura. Mas ela não é dura. Dura é nós. E muitas das vezes nós podemos ter o coração igual um diamante, uma ponta de diamante, por não querer ouvir. Mas Jesus, Igreja de Deus, ensina para cada um de nós, no parágrafo de número 8. Porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? É o que diz a palavra de Deus. Repetindo mais uma fé, abundarem essas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar o que Jesus ensinou a nós. Porque se nós deixar aquilo que Jesus ensinou, essa verdade ela não está em nós. Nós não vai conseguir estar firme perante Deus. Mas aqui no parágrafo número 9 diz assim: pois aquele a quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Escrito está. Está vendo aí? Até hoje tem gente dessa maneira, né? E ele não faz como Jesus está mandando, o que acontece? Ele não está lembrando de nada, mas ele esqueceu tanto que ele ficou cego. Né? Ele esqueceu. É por isso que muitas das vezes no meio de nós, às vezes a gente falando, e as pessoas, tem pessoas que não gostam. Mas o que nós vamos falar? Nós temos que falar as coisas de Deus. Né? Nós temos que falar o que Jesus mandou. Porque o que acontece na nossa vida, nós fazer coisas erradas, é porque nós esqueceu. Nós esqueceu. Nós ficou cego na comparação. Você não está lembrando do conceito que Jesus fez contigo. Muitas das vezes você está batendo na mesma tecla daquilo antigo que você fazia. Você não está lembrando de purificar diante de Deus. E Jesus hoje ensina para nós. Como nós devemos fazer, como nós devemos andar, repetindo mais uma vez. Pois aquele a quem não há essas coisas, segue nada vendo ao longe, e havendo-se esquecido da purificação dos antigos pecados. Está vendo? Ninguém está querendo se purificar mais. Quer dizer, buscar Deus, se limpar diante de Deus, como o livro de Coríntios diz, né? E nós estamos na casa de Deus, nós estamos renovando dia em dia, né? Diz a palavra de Deus. É o que diz essa palavra, eu vou meditar só 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Está vendo aí? Jamais, nunca você vai tropeçar se você estiver fazendo como Jesus mandou. Né? E aqui está a resposta no parágrafo de número 11, né? Porque assim vós sereis completamente concedida. Porque assim vós será completamente, amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Escrito está. Então, se você fazer como Jesus está mandando, está garantido. Você será amplamente, né, como aqui está dizendo. Se você fazer a vontade de Deus, você já está nesse lugar reservado na glória de Deus. A cidade que Deus preparou para você, para mim, para nós todos. Então, mas para isso, nós não devemos esquecer aquilo que Jesus nos ensinou, cada um de nós. Aquilo que você aprendeu,
continua naquilo, né? É o que disse Jesus. Então, igreja de Deus, deixa eu ver a hora aqui. Então, igreja de Deus, Jesus, eu vou ler só mais uma. Deus está me tocando aqui para me ler mais uma mensagem aqui. Né? Eu não vou recuar o que Deus está tocando em mim, né? Então, é o que Jesus disse. Então, igreja de Deus, é o que Jesus ensina para nós hoje. Né? Os irmãos entenderam essa palavra? Agora os irmãos abrem aí no livro de Lucas, só uma só aí, em nome de Jesus. O livro de Lucas 24. Passa por aqui, Senhor, Passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, oh Senhor. Passa por aqui, Oh Senhor. Passa por aqui. Permanece aqui, Senhor. Permanece aqui. oh Senhor. Permanece aqui, oh Senhor. Permanece aqui. Livro de Lucas 24, parágrafo número 3. 2 discípulos no caminho de Emaús. Livro de Lucas 24, parágrafo número 3. Todos estão na mensagem? Vamos lá. Eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14. E indo falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que o não conhecesse. No parágrafo 17, e até aqui. E ele lhe disse: que palavras são estas que caminhando tocais entre vós, porque estáis tristes? Então Jesus falou. Então aqui, igreja de Deus, quando nós pegamos essa palavra aqui, eles iam caminhando ali, fazendo pergunta entre si, da palavra de Jesus ali, o que eles viram, o que eles ouviram de Jesus. É como nós também. Muitas das vezes, aí, quando nós aprendemos essa palavra, muitas das vezes eu chegava na casa dela aqui, chegava na casa do outro, nós íamos fazer pergunta a respeito da palavra de Deus, e era aquela coisa tão boa. Será que nós não já esqueceram disso? Como a palavra de Deus falou nessa noite com cada um de nós? Né? Muitas das vezes, quando você chega na casa do outro, o que vai falar é disso aqui, ó. Entendeu? E você vê, antigamente eu chegava na casa do irmão, nós ia falar das coisas de Deus, fazer uma pergunta para o outro, como aqui, esses discípulos, eles iam na estrada falando um com o outro, fazendo pergunta um para o outro. Ah, veja, oh, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Eu senti um toque de Jesus, será o que é isso? Será que hoje não está se cumprindo o que Jesus falou? E quando for no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria? Hoje está tão difícil, não vou dizer todos, mas muitos. Hoje está tão difícil, igreja, que muitas das vezes você chega na casa de certas pessoas, ou falar de irmão na comparação, você fica desse jeito, às vezes, ou ele chega na sua casa, em vez de você parar para ir conversar com ele,
Você está futucando o celular, você fica todo sem jeito. Dormir no mato de noite. É uma arma perigosa, né? E cada dia que passa, Igreja de Deus, as coisas estão se cumprindo, porque é a volta de Jesus. É verdade. Nós temos que se preparar para esse dia. Se você não esquecer essas palavras que Jesus nessa noite está falando com cada um de nós, igreja, com certeza seu lugar está na glória de Deus. Vamos lembrar de uma coisa. Jesus disse para nós. Nós fomos chamados. Mas nós vai ser escolhido. Esteja, nós, igreja, esteja preparado para esse dia. Porque naquele dia nós vai ser reunidos diante de Deus, dos 4 cantos da terra, numa sopa vai se juntar. Então ali todos vão ficar diante de Deus. E ali vai separar uns dos outros. Na verdade, se o julgamento começa primeiro para a casa de Deus, pela casa de Deus e o fim dos que estão desobedientes. É verdade. Né? O livro de Pedro fala também. Então, se primeiro vai começar por nós e o fim daqueles que estão desobedientes. Então, procura, igreja, nós, se preparar para esse dia. Nós não sabemos se hoje não deita na nossa cama e nós mais vivos. Ou se Jesus pode vir daqui 1 hora, meia hora, amanhã, não sei. Mas que nós esteja preparado nessa palavra. Então, Jesus, Igreja de Deus, nessa noite, falou com cada um de nós. Eu creio que todos entenderam e viu que Jesus falou contigo, falou comigo. Todos os servos que meditou a palavra ou que louvou a Deus, através do louvor Jesus fala, né? Então não vamos desperdiçar essa oportunidade que hoje nós estamos tendo, que amanhã pode ser tarde. Vocês entenderam? Então que Deus abençoe todos nós, entendeu? Então procura essa oportunidade que está hoje com você, que amanhã pode ser tarde de novo. Para nós, como foi falar de batismo, você que ainda não foi batizado, está conhecendo essa palavra, só existe uma solução. Quem é? Só Jesus. Há 2 caminhos só, 2 caminhos. Jesus, que é a porta estreita, e o caminho do mundo, que é a porta larga. Quem não está na estreita, está na larga. Quem não está na larga, está na estreita. A larga é o caminho da perdição. E Jesus, ele é a vida para nós. Então, tudo que Jesus falou, nós temos que fazer para nós herdar a salvação. Então, igreja, não vamos olhar para a falha de alguém, não vamos olhar para as coisas do mundo, vamos olhar somente para Jesus, que é Ele que vai nos salvar. Não entendeu? Que Deus abençoe a todos. E vamos para o Salmo 86, vamos tirar os aventais para nós agradecer a Deus. E amanhã tem mais, né, igreja? Deus abençoe os irmãos da casa, os irmãos da casa, aqui, lá. Deus possa abençoar. Livro do Salmo 86, honra e glória do nosso Deus. Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs esse grande amor que está aqui hoje, né? O amor tem que ser fraternal. E agora vocês querem vir de novo, vocês vêm vir. Bem pertinho, mais tarde. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve em mim, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois tanto, ó Deus meu, salva o teu servo que te confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alega a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Abundante dignidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração, atende a voz da minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti por todas as respostas. Entre os meus não há semelhança a ti, Senhor, né, obra.
Todas as nações que fizerem, virão, estarão perante tua face, Senhor, glorificar o teu nome. Tu és grande, opera maravilhas, só tu és Deus. Só tu és. Ensina-me, Senhor, Senhor, o teu caminho. andarei na tua Andarei na verdade. tua verdade. Põe o meu coração, temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Louvado Deus Senhor, meu, Deus meu, todo o meu coração. glorificarei o teu nome. pois grande é a tua misericórdia para comigo. Livraste a minha alma do mais profundo. Ó Deus, os sofreiros me levaram. Os assembleias do tirano procurarão minha morte, e não me puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, e grande benignidade e verdade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Da tua fortaleza do céu, Mostra-me o sinal para Deus, o beijo, o Espírito Santo, Senhor, verdade, palavra de Deus. Senhor, meu Deus, Pai, nesta hora, Jesus. Neste momento, meu Deus, que eu me coloco mais uma vez diante da tua presença gloriosa. Senhor Jesus, Para lhe pedir, Senhor, entre aqueles que te pedem que proteção, leva, meu Pai, o teu povo em paz, salvar cada um. Regime, meu Deus, eu me apresento pelas e estradas por onde passar. Derrama, meu Deus, a tua unção do teu Santo Espírito sobre cada um de nós que está aqui neste momento. Abençoando cada um, meu Deus, dos teus servos e abençoando, meu Pai, aqueles que não vieram. Que o Senhor possa, meu Deus, também, Pai eterno, dar força, entendimento e a sabedoria. Meu Deus, perdoa os pecados que cometeste, meu Pai. Neste dia, Senhor, pela fraqueza da nossa carne, eu te peço, meu Pai. Porque entre aqueles, meu Deus, que te pedem proteção, aqui está a tua igreja te pedindo a proteção nesta noite, Pai. Meu Deus, abençoa, meu Pai. Cada um dos teus servos que vieram neste dia de hoje aqui, Pai, para ouvir a tua palavra. Que essas palavras, meu Deus, sejam guardadas na tábua do coração de cada um, meu Deus. Para que nós não venha pecar contra ti, contra os teus ensinamentos. Mas que nós cumprimos a tua palavra, não esquecendo, meu Deus, daquilo que o Senhor falou com cada um de nós. Falei, meu Deus, que nós somos pó, somos cinza, meu Deus. Mas não desampara nenhum do teu servo que aqui foi, meu Deus. Ensina cada um de nós, meu Deus, esse amor que o Senhor ensinaste nesta noite, cada um de nós. Não um amor fingido, meu Deus, mas um amor verdadeiro, aquele mesmo amor que o Senhor deixou por cada um de nós, morreu na cruz por cada um de nós. Oh, meu Deus, muito obrigado pelo louvor, pela palavra, que nesta noite nós ouvimos. Muito obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo pão que o Senhor nos alimenta, o nosso estômago procurado, que nunca falta na casa dos teus servos. Oh, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por esta hora, por esse momento de alegria, de paz, de felicidade, porque o Senhor, meu Deus, é a felicidade de cada um de nós. Por isso, Pai, prepara os teus servos e as tuas servas, meu Deus. Me prepara, Senhor, porque está chegando mais um grande dia, meu Deus, de nós participar do teu corpo. Porque o Senhor diz que aquele que não bebe, não come da tua carne, não terá vida em si mesmo. Por isso, Pai, visita todas as comunidades, Rosa Amarela, meu Pai, que os servos neste momento. Seja tudo misericórdia sobre cada um. Eu te peço, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta veste, Pai, que cai em vossas mãos, seja apresentada a Santa Cima, velho ministério, o qual se entregaste a cada um de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será nosso Salvador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó por nosso de cada dia, dai-nos hoje nosso Deus, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos irmãos. Não induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino é a glória, ele é glória.
muito poderosa, o mensageiro gritando em ação. Ele entrou combatendo o pecado, ao ditador suas palavras não encerra, os pregadores que não ensinam a verdade, pois ele diz que a igreja vai cair por terra. Os pregadores que não ensinam a verdade, pois ele diz que a igreja vai cair por terra. E as almas que foram batizadas ao 26 de fevereiro de 84, o mensageiro mostrando seu amor veio a pregar as palavras pelos matos. O mensageiro mostrando seu amor veio a pregar as palavras pelos matos. E a igreja tão bonita e tão tratada, que o mensageiro lhe chamou sua atenção. As suas cores tão bonitas e tão zeladas, que o mensageiro ficou cheio de emoção. As suas cores tão bonitas e tão zeladas, que o mensageiro ficou cheio de emoção. Que o mensageiro ficou cheio de emoção. Jesus, irmão. Abençoe, tudo bom. Jesus, Tiago. Amém? Amém mesmo?